Uma matriz nada mais é do que uma tabela de dados. Por exemplo, a gente geralmente escreve entre colchetes ou entre parênteses, tanto faz. É uma tabela de dados, ou melhor dizendo, de números, letras, enfim. Por exemplo, menos um, 2, 3, 4, 5, pi, raiz quadrada de 3, 7, menos um, menos 2, menos 3, menos 4. É uma tabela de dados, né? Pode ser entre parênteses também, é a mesma coisa. E nesse caso, essa matriz ela tem 3 colunas e 4 linhas. Então a gente diz que ela é uma matriz de ordem 4 por 3. Certo? Ela tem 4 linhas e 3 colunas. E a gente geralmente indica uma matriz com uma letra maiúscula em negrito, né? Então vamos supor que essa aqui é a matriz, eu vou escrever um A mais forte, como se fosse em negrito. Essa é a matriz A. Certo? Ela é uma matriz 4 por 3, ou seja, ela tem 4 linhas por 3 colunas. E como é que a gente indica os elementos dessa matriz? Bom, a gente geralmente indica com a letra minúscula e escrevendo o número da linha e o número da coluna em que está o elemento. Por exemplo, o elemento A, 2, 3. Bom, é o elemento que está na linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3 é aqui o menos 2. Então, o elemento A, 2, 3 é o menos 2. Às vezes dá para separar por vírgula aqui o número da linha do número da coluna, mas é quase impossível você ver uma matriz com mais de 9 linhas ou 9 colunas. O máximo, geralmente, que se tem é uma matriz de 5 linhas e 5 colunas. Dificilmente você vai ver matrizes maiores do que isso. O elemento A1, 3 é o elemento da primeira linha, terceira coluna, que seria aqui primeira linha, terceira coluna, é o 3. Então, é o 3 aqui. Mais tarde nós vamos ver qual é a utilidade dessa tabela de números, né? E para que ela serve, enfim. Mas agora eu quero mesmo ver algumas operações básicas com matrizes. Como é que a gente soma matrizes? Bom, a gente só pode somar matrizes que têm mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, ou seja, matrizes de mesma ordem. Então, por exemplo, como é que eu posso somar a matriz 2, 3, 1, 2, menos 7, 0, com a matriz, vamos supor, 0, 1, menos 2, 6, 1, 5. Elas têm a mesma ordem, né? O número de linhas da primeira matriz a primeira matriz é uma matriz 2 por 3, né? Tem 2 linhas e 3 colunas. A segunda matriz também é 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, e nós podemos, portanto, somar. E a soma é a operação mais fácil, basta somar os elementos correspondentes. Então aqui a gente soma o 2 com o 0, então aqui vai ficar 2. Nós somamos o 3 com o 1, fica, portanto, 4. Menos 7 mais menos 2 fica menos 9. Né? Nós só somamos os elementos correspondentes. Aqui o elemento da primeira linha, a primeira coluna da primeira matriz, a gente soma com o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da segunda matriz. E daí nós obtemos o elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz resultante. E agora aqui nós somamos o 1 com o 6 e fica 7, o 2 com o 1 fica 3 e o 0 com o 5, a soma é 5. E essa, portanto, é a nossa matriz. Lembrando que também dá para escrever entre parênteses, mas eu geralmente uso colchetes. E como que a gente subtrai matrizes? Bom, a subtração é igual à adição, só que a gente vai subtrair, óbvio, ao invés de somar. Então, por exemplo, a matriz 2, 1, 3, menos a matriz 7, 0, menos 4. A gente diz que isso aqui é uma matriz linha, porque ela só tem uma coluna, né? As duas matrizes, elas são 3 por 1. Né? Tem 3 linhas e uma coluna. 3 por 1. A gente diz que elas são matrizes coluna, desculpe, não matriz linha, matriz coluna. Porque só tem uma coluna, né? Então, como é que a gente subtrai? Bom, é só subtrair os elementos correspondentes. Então, a gente subtrai o 2 com o 7. 2 menos 7 fica menos 5. 1 menos 0 fica 1. E 3 menos menos 4 fica 7, né? Nós temos que cuidar sempre os sinais. 3 menos menos 4 é igual a 3 mais 4, que vai ser 7.
E isso é a mesma coisa se eu fizesse assim, né? Eu posso distribuir esse menos aqui dentro dos elementos da matriz. Eu podia escrever essa mesma operação assim. Eu podia escrever dessa forma. 2, 1, 3, mais, e daí esse menos eu distribuo dentro da matriz. Então, ficaria menos 7, o menos com o zero não muda nada, então continua zero, e o menos 4 com o menos fica 4. E daí é só eu somar agora as duas matrizes, né? Isso vai ser, então, 2 mais menos 7 é menos 5, 1 mais 0 é 1, 3 mais 4 é 7. Dá exatamente o mesmo resultado. E o que seria, por exemplo, vamos ver, menos 3 vezes a matriz 4, 1, 3, 2, π e x. Certo? Como é que a gente multiplica um número por uma matriz? Bom, quando a gente multiplica um número por uma matriz, é só multiplicar cada elemento da matriz por aquele número. Então, o meu resultado vai ser 4 vezes menos 3 é menos 12. 1 vezes menos 3 é menos 3. 3 vezes menos 3 é menos 9. 2 vezes menos 3 é menos 6. Π vezes menos 3 é menos 3π. E x vezes menos 3 é menos 3x. Então, é só multiplicar cada elemento da matriz pelo número. A multiplicação de matriz por matriz, nós vamos ver em outro vídeo, porque é um assunto um pouquinho mais... É um pouquinho mais comprido os cálculos. Eles são um pouquinho mais difíceis. Vamos supor agora que eu quero fazer uma outra operação. 2 vezes a matriz 7, 2, 1, x, π, raiz quadrada de 7, menos 4 vezes 1, 0, 0, 4, 1, menos 1. Vamos fazer essa soma aqui, essa operação. Bom, vamos distribuir o 2 aqui, vamos multiplicar o 2 dentro da primeira matriz. Vai ficar 7 vezes 2 é 14, x vezes 2 é 2x, 2 vezes 2 é 4, π vezes 2 é 2π, 1 vezes 2 é 1 e raiz quadrada de 7 vezes 2 é 2 raiz quadrada de 7. Menos. Vamos multiplicar o 4 dentro da matriz. Aliás, não vamos multiplicar o 4, vamos multiplicar o menos 4 inteiro dentro da matriz. Então, eu vou ficar com uma soma mais, e eu vou multiplicar todo o menos 4 dentro da matriz. Então, 1 vezes menos 4 é menos 4, menos 1 vezes menos 4 é mais 4, 0 vezes menos 4 é 0, 4 vezes menos 4 é menos 16, 0 vezes menos 4 é 0, e 1 vezes menos 4 é menos 4. Né? Se eu multiplicasse apenas o 4, eu continuaria com o sinal de menos, né? Mas eu resolvi colocar direto o menos 4 dentro da matriz, multiplicar ele direto. E agora, o que isso vai ser igual? Bom, vai ser igual a... É só fazer a soma, né? 14 mais menos 4 é 10, 4 mais 0 é 4, 2 mais 0 é 2, 2x mais 4 é 2x mais 4, não posso juntar isso aqui. 2π menos 16 também fica só 2π menos 16, né? A gente geralmente não usa valores aproximados, né? E 2 vezes a raiz quadrada de 7 mais menos 4 também fica 2 raiz quadrada de 7 menos 4, né? Eu não tenho como simplificar isso aqui de nenhuma forma. Então, esse aqui é o meu resultado, né? A gente geralmente tem que separar bem as colunas e as linhas para não confundir, né? Aqui, primeira coluna, segunda e a terceira coluna, e aqui a primeira linha e a segunda linha. Então, essa matriz seria uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. E vamos ver aqui, quem seria o elemento A22 dessa matriz? Bom, o elemento A22 é o que está na segunda linha e na segunda coluna. Então, seria esse elemento aqui, o 2π menos 16. Então, acho que era isso por esse vídeo de uma introdução geral às matrizes. Aliás, antes de terminar, só quero introduzir um conceito que é bem fácil, que é uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por exemplo, a matriz, eu vou usar parênteses agora, 2, 1, menos 7, 0.
ela tem duas linhas e duas colunas e, portanto, é uma matriz quadrada. E quando é uma matriz quadrada, a gente diz que ela tem simplesmente, por exemplo, essa tem duas linhas e duas colunas, a gente diz que ela é de ordem 2. Daí você já entende que é uma matriz quadrada de duas linhas e duas colunas. Se eu falar matriz de ordem 3, você já entende que é uma matriz quadrada com três linhas e três colunas. Matrizes quadradas são aquelas que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por exemplo, uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem 3 seria 7, 1, π, 0, 0, 2, 1, menos 10, 14. Né? Aqui eu tenho três linhas e três colunas. Então, até o próximo vídeo.